Olá, começa agora mais um Saúde em Foco. O assunto de hoje vai muito além das paredes do hospital. Vamos falar sobre a ambiência hospitalar e sua relação direta com a humanização da saúde. Você já parou para pensar como o ambiente de um hospital pode afetar a recuperação de um paciente, o bem-estar de quem o acompanha, ou ainda como ele influencia no trabalho dos profissionais da saúde? A ambiência na saúde compreende o espaço físico, social, profissional e de relações interpessoais que deve estar em sintonia com uma atenção acolhedora, resolutiva e humana. Um espaço acolhedor pode fazer toda a diferença. Para conversar conosco sobre esse assunto, eu recebo a mestranda em Saúde Materno-Infantil pela Universidade Franciscana, a Daniela, a acadêmica de enfermagem Amanda Codem e também de forma online aqui conosco, de Portugal, a professora Márcia. Eu começo então perguntando para a senhora, professora Márcia, como é essa questão da ambiência hospitalar aí em Portugal? Olá a todos. Cumprimentar as minhas colegas de painel, a Amanda, a Daniela, dizer um olá para a Silvana também. Aqui em Portugal, como é que nós temos a questão da ambiência? Aquilo que se pretende, relacionando mais também aqui com uma ambiência direcionada para o público com quem eu trabalhei, também com as crianças e com os pais, aquilo que existe, e inclusive existem diretivas para que as crianças estejam sempre acompanhadas pelos pais, para que os pais tenham condições no hospital para poderem permanecer as 24 horas com as crianças. E quando dizemos estas condições, são condições para poderem dormir, para poderem ter os seus cuidados de higiene, poderem ter um espaço onde possam também cuidar de si, onde possam descansar, e poder também estar junto dos filhos, e se assim também o entenderem, poderem dormir junto aos filhos no quarto enquanto estão hospitalizados. Também nestas questões relacionadas com a ambiência, e se pensarmos aqui também para um lado dos profissionais, cada vez mais há hospitais, não é? Nós temos uns hospitais que também são muito antigos, já com muitos anos e que continuam a funcionar, mas sempre que possível são criados espaços, uma tendência também para termos espaços verdes, os chamados lounge, com alguns mobiliários que permitem, nas pausas, que os profissionais possam ter pausas e que se retirem para esse espaço, saindo do ambiente estressante que é o ambiente dos cuidados, e possam, por exemplo, beber um café, conversar com um colega e depois voltar para o seu espaço. Esta é uma atenção que tem sido dada, que tem sido atribuída, na minha opinião, e bem, porque temos que cuidar não só das pessoas que precisam dos cuidados, mas também daqueles que prestam cuidados. E o ambiente tem sido cada vez mais alvo de preocupação por parte não só dos profissionais, mas também das entidades, e inclusive das entidades reguladoras que pedem que sejam criados estes espaços e estas condições. Perfeito, muito obrigada. No Brasil, nós temos a Política Nacional de Humanização, e uma das diretrizes dessa política é justamente a questão da ambiência. Pensando nisso, a mestranda Daniela, a Daniela, conte para nós um pouco sobre o teu projeto, que justamente é com a intenção de humanizar, a assistência nos centros cirúrgicos para crianças, né? Sim. Então, eu sou a Daniela, sou mestranda, e eu tenho uns 20 anos de centro cirúrgico. E vou confessar que a minha paixão é a cirurgia pediátrica. Não tem como, depois que se apaixona, não tem como sair dela. Eu imagino o quanto é sofrido para os pais, para as crianças, estarem no centro cirúrgico. O centro cirúrgico é um ambiente intimidador, eu posso dizer assim, porque tem todo um medo atrás do fato das crianças estarem lá.
eu percebi nesses anos todos que faltava algo importante. O que é esse algo importante? É uma lacuna entre os profissionais e os acompanhantes. Por quê? Porque eles não conseguem ter a percepção do que vai acontecer, da ambiência, do que está por trás. E muitas vezes o que falta é uma palavra, é um conforto, é um acolhimento, é um falar mais próximo. E imagina as crianças que estão longe de casa, longe do seu ambiente, longe dos seus brinquedos, longe da sua caminha, né? Então eu pensei assim, quando comecei o mestrado, uma oportunidade, né, de desenvolver algo uma tecnologia, que ao mesmo tempo que vai informar, né, ele vai ter um acolhimento. Porque quando a gente passa por aquela situação, quando tu é servidor, ao mesmo tempo tu é paciente e ao mesmo tempo tu já tem o teu filho, alguém na mesma situação, a certeza maior que eu tenho é ser acompanhante. É tu entregar o teu filho para aquele procedimento naquela hora, sem saber como vai ser. Então, essa tecnologia, ela visa o acolhimento. É como o acompanhante e a criança vão se portar dentro do centro cirúrgico, as rotinas. E isso é uma questão de humanizar. Isso, né? exatamente. Então, conhecer esse ambiente, né? Saber como me portar, o que vai acontecer com meu filho, o que vai acontecer comigo, é isso que tu nos traz, né? Exatamente, porque o fato do acompanhante poder entrar na sala cirúrgica para acompanhar o seu filhote, isso é muito importante. Ele se sente acolhido, protegido. Mas esse acompanhante, ele tem que ter uma base. Ele tem que estar calmo, ele tem que estar tranquilo para poder passar para o seu filho. Perfeito. Porque as crianças, elas percebem se o pai ou a mãe está confortável, se está seguro. E isso é muito importante, isso vai na recuperação. Tranquiliza, Entendeu? durante o procedimento exatamente. E após na recuperação. Uhum. Amanda, trazendo então um pouco dessa questão da ambiência, né, de humanizar, acolher, vocês desenvolveram, você, uma outra colega e a professora Adriana Dall'Asta, no teu estágio na graduação, um espaço, né, uma ambiência, um painel. Conta para nós como foi, aonde foi. Então, olá, eu sou a Amanda, sou acadêmica da enfermagem e primeiramente obrigada, né, pelo convite. E o nosso projeto ele foi realizado no Hospital Casa de Saúde durante o nosso estágio supervisionado. E durante esse estágio a gente percebeu a necessidade de trazer uma ambiência. E por que não trazer essa ambiência por meio da arte, né? Então, se tinha uma parede que ela estava em branco e ali a gente percebeu a oportunidade de trazer esse momento de acolhimento, né? Então, a arte ela foi justamente aplicada na entrada, né, da maternidade, então foi um ponto estratégico, né, justamente para quando essa gestante, seus familiares, acompanhantes chegarem à maternidade, eles já se sintam acolhidos naquele momento, né? Então, é um momento de trazer afirmações para essa gestante, fazer com que ela se sinta protegida, né, naquele ambiente e perceber que aquela ambiência é pensada nela, né? Então, é pensado nela, no seu momento de nascer, no seu momento de parto. Então, esse foi um projeto muito bonito, né? Porque enquanto ele estava sendo feito ali, a gente já conseguia perceber o retorno dele, né? Já conseguia perceber as gestantes e também as puérperas, né? Pós-parto ali, falando que foi um momento que elas liam aquelas frases e no momento do parto elas pensavam naquelas frases e isso trazia força, né? Então, isso foi algo muito gratificante, né, pra gente realizar esse projeto e ver que ele trouxe, né, essa ambiência e era algo que tinha muito essa necessidade e também a gente percebe que para os profissionais, né, trabalhar em um ambiente que seja acolhedor, calmo, isso faz com que até as normas e as rotinas elas sejam, né,
como eu posso dizer... Flexibilizadas. Exato. Então, isso favorece não somente ao público, né, que são as gestantes e seus acompanhantes, mas também a equipe, né? Isso faz com que o serviço ele se torne mais leve. Então, às vezes a gente está ali, né, a rotina corrida, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tu passa ali pelaquela arte e tu para um pouco e reflete, né, sobre o que está escrito, vê aquela imagem. Então, é um momento assim que ele, né, traz um acolhimento tanto para a equipe quanto para as gestantes. Acolher é humanizar, né? A gente acolhendo Exatamente. o acompanhante, como o teu produto ele pretende, humanizar essa ambiência, como a arte de vocês fez ali na maternidade, é o que a gente quer, então é humanizar, é esses ambientes. Professora Márcia, a senhora nos trouxe que em Portugal tem essa experiência, então, de espaços de ambiência para os profissionais da saúde. Como a senhora vê essa questão da humanização nos hospitais, para os profissionais, né? Como está aí? O que a senhora tem para nos contar das suas experiências? Nós temos, dependendo do hospital, temos experiências que podem ser diversas. Por exemplo, estava a ouvir a Amanda falar e a partilhar que tem 20 anos de experiência de cirurgia pediátrica, e eu revejo-me absolutamente nisso, porque este ano faria 20 anos de experiência em cirurgia pediátrica, e eu comecei a trabalhar num hospital antigo, que era um antigo convento, em que recordo quando ainda estudante de graduação fiz o estágio no bloco operatório pediátrico. E recordo-me que ainda nessa data, no 8º semestre, como esteve também a Daniela quando desenvolveu, que as crianças entravam e estavam maioritariamente deitadas, e era todo um espaço muito branco, era um espaço todo muito sem vida. E então, juntamente com uma colega, arranjamos uma forma de que todo o teto contava histórias. Então, utilizamos colagens em laváveis, em vinil, e tivemos em todo o trajeto do bloco operatório, fizemos isso, que era para podermos ir contando histórias às crianças enquanto elas estavam naquele processo, incentivarmos também os pais a usarem a imaginação e poderem ir também contando as histórias com eles, entre histórias de astronautas, tínhamos outras, estou a lembrar-me da astronauta, que era aquela que ganhava sempre mais interesse por parte das crianças, porque depois tinha os planetas e as estrelas, então era muito fácil criar a história para eles partirem à descoberta. Também nas instalações do Hospital Pediátrico, o que nós chamamos o Novo, que está a funcionar há cerca de 15 anos, esse hospital já foi construído com esta atenção, com este propósito. Por exemplo, o serviço de urgência, que é onde há uma maior afluência, uma maior procura por cuidados por parte das crianças, todo o ambiente já tem cores, tem espaço mais ajustado para os adolescentes, tem espaço que está mais preparado para as crianças, para que elas possam brincar, possam tocar, possam sentar-se, possam estar a manusear coisas em que elas continuam a fazer o trabalho delas enquanto esperam para serem observadas na urgência. E os pais acabam também por ter ali um espaço onde podem estar a olhar e a ter atenção aos seus filhos, enquanto eles também brincam, quase como se fosse, não digo um parque de brincadeiras infantil, mas onde tem uma espécie de sala de atividades, onde elas têm várias atividades de interesse. E depois também os móveis já foram pensados, muitos dos móveis já foram pensados para as crianças. Por exemplo, tem um dinossauro, tem um rinoceronte, onde eles são observados, são as mesas de observação. Nas paredes tem as tais artes, também com relevo, com pintura. Partilhar convosco uma experiência que tivemos e que eu achei muito, muito interessante. Foi uma mãe de uma criança com doença oncológica que passou por um longo processo de internamento, juntamente com a criança. Nós às vezes a criança está internada e esquecemos que os pais também são internados com as crianças. Os pais muitas vezes são despersonalizados, porque eles
nem os tratamos pelo nome, tratamos por pai ou por mãe de. E aquela mãe, durante o processo de internamento, de tratamento, do longo processo de tratamento do filho, utilizava, sabia desenhar, desenhava e ia fazendo as suas artes em papel. Eis que alguém na equipa de enfermagem depois desafiou-a. Olha, temos aqui uma parede branca, curiosamente, e como a Daniela também partilhou, curiosamente a parede de entrada no serviço, que era uma parede muito, muito grande, desafiaram a mãe, em vez de, se quiser, deixavam-nos aqui a sua marca e nós damos-lhe esta parede para que possa pintar. E a parede está lindíssima e conta uma história, não é? Aos olhos de uma mãe que esteve ali internada e que serve de chegada, mostrando um outro universo, porque quando pensamos também em doença oncológica na infância, pensamos sempre no lado escuro, e aquilo é uma mãe que colocou ali para que outras mães possam ver como é que o ambiente pode ter outro olhar, outro enfoque. E é uma parede que simboliza uma espécie de um aquário cheio de vida. Portanto, tem assim estes espaços, e dependendo, por exemplo, nas salas de espera, na sala de espera para a cirurgia, em que partilho de tudo o que a Amanda esteve a falar, são ambientes muito personalizados, muito frios, muito inóspitos, muito desabrigados até, porque os pais, quando chegam ao bloco operatório, e isto é algo que eu utilizo muito na forma como ensino, como formo colegas, é os pais entregam-nos as suas fortunas nas nossas mãos e deixam de saber o que é que lhes vai acontecer, e depois ficam ali desabrigados, sem saber o que é que está a passar, o que é que irá ocorrer, sem informação, muitas vezes sem sequer ter, se não tivermos esta ambiência humanizada, sem sequer ter um sítio onde focar a sua atenção e permitir que o pensamento ocupe esse espaço. E então aqui também na entrada do bloco operatório onde eu trabalhava, tínhamos algo que servia para os pais, por exemplo, tínhamos uma pintura está lá ainda gigante numa parede, em que é o postal, digamos assim, o postal de Coimbra, da cidade de Coimbra, a vista que vende, não é? Aquela vista que vai nos postais, mas com tiras desenhadas por crianças desde a idade pré-escolar, portanto a partir dos 3 anos, até as crianças que concluíam o ensino secundário, ou seja, até aos 18 anos. E cada grupo destas crianças desenhou uma parte e depois está ali toda aquela pintura, e aquilo permite também que se fique a olhar e a perceber onde é que começam e acabam, ir debruçando um pouco sobre a cidade, mas sob o olhar das crianças de diferentes idades. E também há o espaço para que as crianças possam, quando chegam à porta do bloco operatório, possam também ter algo que prenda a sua atenção com imagens infantis. Portanto, acabamos por ir tendo este tipo de ambientes. Há também uma zona de lounge, onde os profissionais com flores, com plantas, com algo verde, onde os profissionais podem sair e, por exemplo, fazer uma refeição rápida, beber um café, porque percebeu-se, porque o hospital é um ambiente muito, muito fechado, e nós, passando 8, 10 horas sob stress, nós precisamos, por uma questão de manter o pensamento claro, manter a clarividência também, porque nós não deixamos de ser pessoas, nós não somos apenas máquinas que programamos aqui, vou ser assertivo, vou conseguir regular as minhas emoções, seja para não responder a um pai que está mais alterado, seja para eu também tentar autorregular-me. Também os profissionais precisam destes pequenos espaços para poderem estar, para poderem sair. Partilhar convosco também só mais este ponto. Recentemente tem uma semana, sim, há uma semana, junto o serviço de oncologia é um serviço muito fechado.
serviço de oncologia de crianças, porque as crianças estão algumas neutropénicas, estão isoladas de contacto com outras crianças, mesmo vir cá fora apanhar ar é algo que não acontece. E então foi criado, junto mesmo ao serviço de oncologia pediátrica, um jardim de inverno, com vários recantos para onde as crianças podem vir para o exterior, naquilo que era um ambiente só de betão, de cimento e com pouca vida. Neste momento é um ambiente que tem diferentes plantas, diferentes flores, um jardim, tem um espaço onde podem sentar, onde podem estar a desfrutar, não só as crianças, mas também os pais que passam por estes longos processos de internamento. E claro, dizer-vos que acredito que os profissionais da oncologia também venham a este jardim de inverno beber um café, porque também lhes é permitido. Portanto, isto cada vez mais, cuidar não é só tratar das feridas e das dores, é também cuidarmos das emoções, e isto é muito importante, regularmos as emoções, cuidarmos das emoções e mostrarmos que estamos não só ali, mas disponíveis para cuidar. Perfeito. Muito obrigada também por compartilhar conosco essas experiências. Penso que tudo que vocês nos trazem, né, a Amanda lá na maternidade, a Daniela ali no bloco cirúrgico, nos faz, a professora Márcia em Portugal, nos faz pensar e refletir as nossas realidades. A gente olha, então, todos os desafios que a gente ainda tem, né, nessa questão da humanização nos ambientes hospitalares, nas instituições de saúde. Nós temos um desafio muito grande, que os nossos centros hospitalares, eles são muito antigos. E eles não foram pensados nas especialidades, nas especificidades dos nossos públicos. Então, seja com as crianças ou com as mulheres, né? Agradeço vocês terem vindo aqui compartilhar conosco a experiência profissional de vocês, né? Tudo que vocês estão desenvolvendo, pensando em melhorar a qualidade de atendimento, de vida, de cuidado dessas crianças, dessas mulheres, dessas famílias. Não sei se vocês gostariam de fazer alguma consideração. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e dizer que está sendo muito gratificante o mestrado e ter a oportunidade de expor a minha tecnologia, e espero que ajude aos pais, aos filhos e à equipe. Então, o Saúde em Foco fica por aqui. No programa de hoje nós falamos sobre a ambiência hospitalar, é um fator fundamental na promoção da humanização em saúde e está conectada à estrutura, acolhimento, bem-estar. A ambiência hospitalar vai muito além da decoração. Ela é essencial para garantir um cuidado mais efetivo, humano e resolutivo. Ao criar ambientes que valorizem o bem-estar, a privacidade, a interação e o respeito, é possível melhorar a experiência do paciente, da equipe e construir um sistema de saúde mais acolhedor, eficaz. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.